Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, vamos ler aqui no livro de Efésios, capítulo de número 2, versículos de número 8, como também o versículo de número 9, que está escrito: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós temos também no Evangelho escrito por João, capítulo 3, muito conhecido, o seu versículo de número 16, que também está escrito: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, neste vídeo nós estaremos falando sobre as 4 visões da salvação. Vou repetir, vamos estar falando sobre as 4 visões da salvação. Antes de prosseguir este vídeo, eu quero convidá-los para estar aí curtindo a nossa página no YouTube, se inscrevendo no nosso canal, para juntos podermos compartilhar assim a palavra de Deus e chegarmos em mais lares, mais famílias e mais pessoas, e também sermos canais de bênção. Então se inscreva aí embaixo no nosso canal do YouTube. Então vamos falar sobre 4 visões sobre a salvação. Nós sabemos que a salvação ela está relacionada e também ligada a Cristo, isto é, condicionada à vida, à morte e à ressurreição do Senhor Jesus. Ainda que nós citamos aqui pelo menos alguns versículos, mas temos outros versículos que apontam a salvação em Cristo Jesus, como por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 12, quando fala que não há outro pelo qual o homem pode ser salvo debaixo do céu, a não ser pelo nome ou por Jesus Cristo. Nós temos Lucas, capítulo de número 19, no versículo 10, na casa de Zaqueu, quando o texto narra que o Filho do Homem veio procurar e salvar os que se haviam perdido. Porém, amados, esse mesmo assunto da salvação, ao decorrer da história da construção doutrinária da igreja, ela tem se tornado cada vez mais complexo e até mesmo incompreendido por algumas pessoas. Razão de que temos algumas linhas teológicas a respeito do assunto que se diversificam ou até mesmo se contradizem. Então nós vamos examinar pelo menos de uma forma sucinta as 4 visões concernentes à salvação. Apoiando aqui, nós temos a primeira. A primeira se trata de pelagianismo. O que é isso? Qual que é a visão que eles têm em relação da salvação? Lembrando os irmãos que Pelágio era um monge britânico, ali viveu no período de 400 anos depois de Cristo, da era cristã. Então já entrando ali no 4º século. Então vamos lá. O que vem a ser pelagianismo? O que eles falam a respeito da salvação? Quando falam a respeito da salvação, o papel do homem em relação à salvação, ou o papel de Deus em relação à salvação. Para esse grupo, ou para essa teoria que originou no ano 400 da era cristã, diz lá que o homem é o único agente na salvação. Então o que ele está afirmando? Ele considera que o ser humano inicia e conclui o processo da redenção e santificação por viver um tipo de vida exemplificada por Cristo. Para Pelágio, esse monge britânico, ele vai dizer que não há o conceito de pecado original. Apenas foi afetado Adão, pois o pecado afetou apenas Adão e não o homem, no modo geral, os seus ancestrais, certo? Os seus descendentes. Outro sim, ele afirma, portanto, que o homem não está propenso a pecar. Ele diz também que, sendo livre para escolher a Deus
ou rejeitá-lo. Então o homem tem essa capacidade de escolher a Deus e rejeitar com a mesma proporção. E diz que ele pode fazer coisas boas por conta própria, sem a graça, certo? E sem que a graça o capacita, uma vez que não possui a natureza pecaminosa. Então, a primeira linha de pensamento no aspecto salvífico é que o homem pode salvar a si mesmo. Nós vimos em Efésios, capítulo de número 2, versículo 9, que o homem não tem essa condição de se salvar. Então, esse pensamento se torna uma heresia. Até porque não se trata apenas do homem se salvar, mas também se trata aqui de não haver nenhum tipo de pecado afetando a raça humana. É o oposto que a Bíblia fala, como está em Romanos 5,12, Romanos 3,23, que todos pecaram, e Salmo 51, versículo 5, eis que nasci em culpa, em pecado concebeu minha mãe. 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 8, se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos e não há verdade em nós. Então, essa teologia ou essa heresia, de fato, ela contradiz a ortodoxia e também aquilo que está muito nítido e claro na Sagrada Escritura. Mas nós temos outro pensamento, que é o semi-pelagianismo. O que eles se tratam? Que o homem inicia o processo e Deus o responde. Quer dizer, o homem dá o primeiro passo. Esse processo aqui, irmãos, é muito comum nos nossos púlpitos hoje. Infelizmente, se pergunta, olha, você é o quê? Você é armeniano ou você é calvinista? E muitos dos nossos irmãos que acreditam ser armenianista, eles, na verdade, de uma forma, às vezes, inconsciente, com uma falta de orientação, eles são semi-pelagianismo, que é uma heresia, certo? Vamos lá, como que eles consideram a doutrina da salvação? Da seguinte forma, que o ser humano inicia o processo da redenção, mas ela seja concluída com a assistência de Deus e com o sacrifício redentor de Cristo. Nesse processo, o homem dá o primeiro passo escolhendo a Deus pelos seus próprios méritos. Então se torna uma heresia, porque mais uma vez o homem tem condição de chegar a Deus nesse aspecto salvífico, certo? Enquanto a Bíblia fala totalmente ao contrário. Então a questão que é o processo da salvação, é o homem que dá o primeiro passo. Aqui fica uma observação. Em que aspecto? No aspecto do apelo. Às vezes nós estamos no culto, alguém faz, quem quer vir para Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Como se o homem tivesse ali dando o primeiro passo, e não é a verdade, certo? O apelo, ele não deve ser condicionado nessa forma, ainda que eu sei que é histórico o nosso hábito de fazer apelo, ainda que sabemos que muitas pessoas deram os seus passos acreditando ali que aceitou a Cristo, mas o processo não iniciou quando você deu o primeiro passo, porque Jesus Cristo já deu esse passo na cruz do Calvário. Na verdade, o processo da redenção começou antes da fundação do mundo, quando o apóstolo Pedro entende isso e fala que Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8 fala que ele é o Cordeiro morto Deus antes da fundação do mundo. Então o primeiro passo nunca fora do homem dentro do processo salvífico, mas sim de Deus. Mas o semi-pelagianismo, ele continua dizendo então que o homem faz e Deus o recompensa, mas a iniciativa ainda é do homem. Seria como aquela história do homem ter que pagar o preço para ser salvo. Temos que tomar cuidado com alguns termos. Essa é a teologia mais popular nos púlpitos evangélicos brasileiros. Infelizmente, para muitos calvinistas, o semi-pelagianismo equivale ao armenianismo, o que eles estão errado, totalmente errado, como vamos ver daqui a pouco, tá certo, queridos irmãos? Então essa é a segunda visão da salvação. A terceira é o calvinismo. O que se trata o calvinismo dentro desse processo da salvação? Ele diz o seguinte, que Deus é o único agente na salvação, certo? E o que eles concluem? O que eles consideram? Que Deus inicia
e conclui o processo da redenção e santificação de algumas pessoas. Por que de algumas? Porque entra o processo da eleição, quer dizer, aqueles a quem Deus elegeu, certo? Então Deus trabalha em todos os processos, em todos os elementos salvíficos, é totalmente uma atuação direta de Deus no processo, no começo e também na conclusão. E diz mais, algumas pessoas que é selecionado incondicionalmente, desde antes da fundação do mundo, vem a predestinação. Então eles entendem que a predestinação, ela é individual. O Senhor predestinou, não corporativa, isto é, relacionado à igreja, mas a um indivíduo. Nós vamos também em outras lives e já temos alguma coisa a respeito dos outros vídeos nossos do YouTube, certo? E outro sim, queridos, ele diz que Deus se responsabiliza em providenciar perdão e expiação dos pecados. Além disso, é Ele que, pelo poder do Espírito Santo, na pregação da palavra, gera fé e arrependimento no coração dos eleitos, espalhado em toda a nação da terra. Então é Deus que salva, essa pessoa não é salva porque Deus não quis. É assim que vem a teologia, um pensamento calvinista, que também nós vamos depois refutá-la no sentido de não menosprezar a pessoa que crê dessa forma, mas doutrinamente nós vamos também refutá-la no próximo vídeo. Vamos lá. E nós temos a quarta visão sobre a salvação, que é o arminianismo. O que ele trata? Que Deus inicia o processo e o homem responde a Deus. Diferente do calvinismo, Deus inicia e conclui. Diferente do pelagianismo, que diz que o homem inicia e conclui. E diferente do semi-pelagianismo, que diz que o homem inicia e Deus conduz e Deus conclui. Não, aqui Deus inicia, certo? E o homem dá uma resposta. E a resposta que o homem dá é mediante a graça. Tá certo, queridos irmãos? Como assim? Deus inicia o processo da redenção, providenciando, primeiro, o perdão para todos e direcionando também a todos a sua graça. Certo? Nós somos salvos mediante a graça. Então a graça é o veículo pelo qual o homem depravado consegue dar uma resposta, certo? A esse chamado, essa pregação do Evangelho. Outro sim, no arminianismo, o homem é totalmente depravado e não pode fazer bem nenhum sem a graça de Deus. Uma vez capacitado pela graça, o homem pode crer em Cristo e iniciativa, lembrando disso, é sempre de Deus. Essa é a razão, querido, pelo qual o arminianismo é bíblico e é evangélico. E o semi-pelagianismo é herético, certo? Que João vai dizer, não que nós temos amado a Deus, mas que ele tem nos amado primeiro. Então, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o primeiro passo não é do homem, mas o primeiro passo, de fato, é de Deus. Como também nós entendemos lá no Éden, quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecam, quem foi atrás? Não foi o homem, Adão e Eva, que pecaram, que foram atrás de Deus. Foi Deus, pela sua graça e bondade, foi atrás do homem, providenciou-lhe um sacrifício, tipificando Cristo, vestindo o homem, cobrindo as vergonhas do homem. É isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Como que eu creio nisso? Pela graça, certo? Pela pregação do Evangelho, o Espírito Santo que testifica. Então nós temos que compreender essa diferença. Eu sei que muitos calvinistas, eles atacam-nos. Por que razão que eles nos atacam? Porque é realidade que em nossas igrejas há um incontável número de crentes que, acreditando serem eles armenianos, certo? Lamentavelmente são pelagianos. Isso é, sem consciência da sua heterodoxia. Mas esses irmãos, eles não são hereges. Eles devem, na verdade, serem orientados. Então, cabe aos pastores, líderes, conhecer a doutrina da salvação e essas visões e esses conceitos no plano salvífico. Depois nós vamos continuar com outros vídeos e os irmãos terão, assim, oportunidade de nos acompanhar. Que Deus abençoe
a sua vida. E lembra, a salvação, todos aqueles que prezam pela palavra de Deus, sabem que é em Cristo Jesus. O que nós estamos estudando são apenas o processo a qual atinge a cada um de nós e nos atingiu pela graça e bondade do nosso Deus. A paz do Senhor.